Bem-vindas e bem-vindos. É uma alegria recebermos a Lígia, o Carlos, não sei se chegou um outro fio, Luiz Ronaldo, prazer, estarem aqui com a gente hoje, inaugurando a Sala Carlos Reichenbach, do Maria Antônia. Nós descobrimos, na verdade, a Sandra descobriu que a sala tinha o nome do pai do seu marido e que não havia sido sequer comunicado à família. Então, nós achamos que o Carlos merecia essa homenagem de maneira informal, mas oficial. Então, é uma alegria que nós tenhamos vocês aqui hoje, que a gente tenha um ciclo de cinema proposto pelo Rubens. Enfim, então, vamos assistir a um filme, depois ao debate. Não sei se você quer falar alguma coisa, Lígia, não? Não. Agradeço a homenagem. E acho que, bom, eu acho que o elemento, talvez, a ligar Maria Antônia, a Faculdade de Filosofia anterior ao Maria Antônia e o próprio Carlos, seja a liberdade, né? Que é algo que a gente tem que lutar permanentemente. Então, acho que talvez a liberdade seja o norte que ligue Faculdade de Filosofia como ideal inicial, Maria Antônia na sua permanência e a Sala Carlos Reichenbach. Obrigada. Bom, para abrir, só uma palavrinha, né? Esses 3 dias com o Carlos Reichenbach é uma homenagem a um cineasta que faz justiça a essa homenagem, uma figura extremamente querida, de várias gerações de realizadores de São Paulo e de críticos, de várias gerações também. Eu acho que tem uma dívida com relação a ele. Começa a surgir na universidade, da onde se origina o nosso grupo de pesquisa, História da Experimentação no Cinema e na Crítica, vários estudos que começam a se articular na universidade sobre a obra do Reichenbach. Assim como se diz, é com o pé nas costas que a gente arma um debate sobre ele com os nossos próprios amigos e colaboradores, alunos. É o que vai acontecer nesses 3 dias, vai ter sempre filmes que a gente escolheu em função de debates que a gente possa fazer, né, sobre os filmes, e também sobre a figura do Carlão. Então, nos preocupamos em trazer não só pessoas que estão estudando os filmes do Carlão, mas também colaboradores do Carlão, né, que se faça um diálogo de amplo espectro, né, com críticos e pesquisadores, né, além de realizadores e colaboradores dele. Então, sempre, depois de cada filme, vai ter um debate sobre o filme, mas sobre o Carlão também, né? E, enfim, eu deixo para depois, então, que a gente fale sobre ele mais. Tá bom? Muito obrigado pela presença. E bom filme, vamos ter hoje, então, o Anjo aliás, Alma Corsária, de 93, né? Vamos lá. Depois temos um debate, do qual eu participo, Daniel Caetano, Inácio Araújo. Vamos lá. Eu sou a Lorena. Eu só queria dar uma palavra sobre o Bertrand Duarte, que é o protagonista do filme, o ator que fez o Rivaldo Torres. Foi uma das pessoas com quem eu entrei em contato também para fazer parte dessa mesa, a gente procurou. E assim, como todas as pessoas que foram convidadas para fazer parte dessa mostra, teve uma reação muito afetuosa, de falar, nossa, o Carlão queria muito fazer parte dessa homenagem, é uma honra incrível estar sendo convidado. E com ele não foi diferente. Só que ele está em Salvador, ele, quase conseguiu um voo para vir para cá e fazer parte e não pôde, mas deixou as lembranças, né, com muito carinho. Outras pessoas também que disseram que queriam muito estar aqui, a Jeans Ganzerla também, que a gente tentou chamar para sexta-feira, que tem um carinho enorme por ele, pela família, né, pela lembrança. Enfim, só queria deixar esse adendo, que era uma pessoa que gostaria muito de estar aqui hoje, não pôde, como tenho certeza que várias outras pessoas. Espero que tenha outras oportunidades da gente celebrar e chamar cada vez mais gente. Tá bom? Obrigada.
Bom, agradecer a presença de todos, o Inácio Araújo, colaborador, e velho especialista em Carlão, enfim, o Fábio Camarneiro, o Daniel vieram também de longe, né, do Rio, de Vitória. E então a ideia é que a gente tenha aqui uma palavrinha sobre o Carlão, talvez começando do filme, que também é um filme que vem a calhar para falar do Carlão em geral, porque ele, de certo modo, é um filme que tem uma espécie de uma série de escolhas que são próprias, talvez, do próprio Carlão, e eu não sei se dá para falar em filmes mais ou menos autobiográficos dele, ou coisa que o vale, mas talvez sim, alguma coisa que eu gostaria que a gente tentasse discutir, talvez com o próprio público, e cada um fique à vontade para dizer um pouco o que quiser sobre o Carlão também, né? O filme. Quem começa? Por unanimidade. Bom, que dizer? Eu não sei muito o que dizer. Eu tenho, sei lá, talvez muitas coisas a dizer sobre o Carlão e ao mesmo tempo nada. A primeira coisa que me tocou nesse filme foi ver como eu era mocinho, né, quando eu apareço lá. Essa é a parte triste, né, da coisa. Esse é um filme, eu me lembro muito do Carlão preparando esse filme. Eu estava na Folha, trabalhei muito, fora o dia em que eu participei, não tive nenhum dia de filmagem, montagem de nada. E eu só me lembro dele, era um momento muito ruim, tinha sido fechada a Embrafilme, o cinema brasileiro estava completamente sem perspectiva. O Carlão tinha voltado à música, que era uma coisa da juventude dele, ele tinha até eu não sei se ainda tem, um piano de cauda, né? Mas ele tinha parado de tocar. E aí ele em vista da situação assim medonha em que estava o cinema, ele comprou um sintetizador. E foi bom, porque ele ficou muito feliz com aquilo, porque ele dizia, olha, eu não tenho mais a agilidade dos dedos de um pianista, mas aqui eu posso compor, e eu toco devagar, mas depois você apressa a velocidade, né? Então, você faz compõe e ele compõe a música do filme, né? Que eu acho que deve ter sido um dos grandes momentos de felicidade dele. Depois, acho que a Sara proibiu ele de compor. Mas era um filme feito com pouquíssimos recursos, mínimos mesmo, né? Não, eu digo isso daí porque eu me lembro que esse filme teve uma crítica no Cahiers muito interessante, um cara chamado Olivier Joyard, que dizia, o Carlão é o seguinte, você compra o pacote. E ele falava especialmente a música é horrorosa, né? Ele esculhambava a música. E eu falei isso para a Sara, ela falou, Deus me ouviu, alguma coisa assim, né? Mas eu acho que tem momentos muito bons, inclusive, a música. No geral, não é exatamente um ponto forte do filme, mas é isso. Mas tem momentos muito bons, que ouvindo dessa vez, me chamaram a atenção. E eu acho interessante porque o Carlão sempre falou, eu faço filme para colocar música. Né? E ele tinha uma intuição, efetivamente, para colocar música que era muito especial. E esse filme, em particular, é um filme muito íntimo, né? no sentido, seja de tratar da amizade, né? Ele disse, bom, já que ninguém vê filme, eu vou fazer um filme com os meus amigos e para os meus amigos. Então, parece todos os amigos desfilam no filme, falando uma frasezinha, alguma coisa, não é? E também, uma coisa muito interessante que a gente tinha visto, eu tinha visto com ele, que eram as filmagens do pai dele.
daquelas filmagens de Hong Kong, lá de Honolulu e tal, que eram muito bonitas, aliás, né, e que eu acho que o Carrão sempre buscou um lugar. Eu falava para ele, um dia você vai ter que enfiar esses filmes em algum lugar, porque são muito interessantes, né? E, bom, fora isso, que mais dizer? Eu acho assim, claro que tem coisas autobiográficas aí, mas o que mais me chama a atenção, eu acho que é o filme mais livre do Carlão nesse sentido, e olha que o Carlão era bem livre, né? Quer dizer, ele bota a capital, o interior, a cidade grande, o interior, a praia, o comunista, o anarquista, o policial, o boçal, interessante, quer dizer, isso que é muito próprio da visão dele, né? Que você mistura a cafajestice e a poesia no mesmo quadrado, assim, no mesmo metro quadrado, tá tudo ali, né? Isso é muito representativo do cinema dele, do tipo de observação dele do mundo, da vida, né? E eu me lembro até de ter umas desavenças com a Sheila, minha mulher, porque ela dizia, essas coisas que vocês fazem, eu acho que numa época que eu escrevi com ele alguma coisa, as pessoas não são assim, ninguém fala assim, essa cafajestice, vocês não sabem, você não sabe, elas são exatamente assim, entendeu? O Brasil é isso, né? Então, eu acho que traz muito essa mistura muito grande, que é muito uma miscelânea mesmo de coisas, de percepções, né? Que é extremamente rica e que nesse filme explodem assim, né? Eu não acho o melhor filme dele, acho que o melhor filme dele, hoje eu concordo com ele, que é o filme Demência. As últimas vezes que eu vi o filme Demência, eu acho um filme formidável mesmo, né? Quer dizer, entre outros, mas eu gosto muito desse também, né? Mas, enfim, acho que eu já falei demais, né? Eu acho que uma visão, uma visada do Brasil que é muito original, muito pega um espectro muito grande, né? Ele pega do intelectual ao idiota, do feliz ao infeliz, do vivo ao morto, né? Esse personagem que tem um namoro com a morte, é muito sintomático, e amigo do outro, que é o burguês, o bem de vida, o bonitão, etc., né? Então, eu acho que tem, claro, eu não sei, algumas dessas pessoas eu conheci, talvez sejam elas, ou partes delas, né, que ele vai desenvolvendo ali. Mas, enfim, para mim é um evento muito afetivo. Enfim, até eu sinto muita falta da companhia dele, de estar com ele, de conversar com ele. E adoro rever os filmes, enfim, é isso. Bom, tremenda alegria, né? Estar aqui, assim, né? Com tanta gente aqui que, fizeram os filmes junto com ele, né? A Inácio, a Cris, assim, né? Enfim, a Lígia aqui testemunhando tudo muito de perto, Isso é verdade. Né? Deixa eu já que não. Bom, se eu bem estou lembrado, quando a gente escreveu Amor para a Prostituta, a Eleonora era um bebê e chorava à noite e tal, saía de vez em quando, você via a Lígia sair do quarto com ela e tal, porque a gente escrevia de madrugada fora, né? Aí a gente ria muito enquanto escrevia, né? Aí termina a filmagem, o filme entra, aí eu encontro a Lígia na premiere do filme e pergunto, e aí, Lígia, o que você achou? Eu falo, pô, vocês riam tanto, o filme é uma puta tragédia, né? Por que vocês riam tanto, né? Mas era um pouco isso, né? Porque as réplicas, né, eram divertidas e tal. Então, que também, só para completar, desculpa, que tem essa
essa capacidade, né, que tinha o Carlão de absorvendo vários gêneros, né, de transitar de um para outro e tal, com uma facilidade assim espantosa, né? Era um cinéfilo, né, um doido por cinema, né? Bom, vou ficar aqui provocando, vai que o Inácio lembra mais dessas coisas e se empolga. Mas, enfim, para falar assim rapidamente, eu vou falar um pouco do que eu estudei, do que eu pesquisei recentemente. Talvez seja mais fácil para eu começar a tentar falar do filme, né? Porque esse filme eu acho que, na verdade, é o filme que mais me emociona do Carlão. Já tem algum tempo, né? Eu venho dizendo já há algum tempo que esse é um filme que a cada ano ele cresce mais. E hoje eu diria que é um filme que eu acho muito especial. Com todas essas coisas, todas essas falhas que o filme tem, que ele exibe, né? Com todas essas arestas que ele para, né? A chanchada dizia que tinha o para cantar, né? E a pornô chanchado para transar. Esse filme é o para fazer piada, né? Para homenagear, para encontrar, para dar um abraço, né? Um filme sobre amizade em que as pessoas brigam o tempo todo, né? Então eu acho muito adorável. E o que eu estudei recentemente, que eu fui pesquisar, ver os documentos, enchi o saco do Inácio, enchi o saco de todo mundo, foi para falar de alguns momentos da fase do Carlão em que ele tentou criar um sistema de produção que ele conseguisse produzir continuamente. Ele tentou isso, pelo menos, muito claramente, em 3 momentos na carreira, em que a 19 foi a que deu certo. E antes foi a Casa de Imagens. Antes da Casa de Imagens, a Jota, mas esse filme é feito logo depois da Casa de Imagens. A Casa de Imagens foi um momento em que deu para perceber que todos os cineastas que entraram nela se engajaram muito profundamente, tiveram uma esperança, uma crença, uma convicção de que era algo que poderia ser muito forte, que eram o Carlão, o André Tonati, o André Luiz Oliveira, o Inácio, o Júlio Calasso e o Guilherme Almeida Prado. Pessoas assim, talentosíssimas e com uma capacidade de criação que assim, é a sina do Brasil, do nosso desperdício, da nossa travação, que a gente, né, as pessoas, a gente investe muito em determinados sonhos, em determinadas criações, e as coisas travam. E o que eu percebi do Carlão é que ele percebeu isso. Uma vez ele me deu um alerta assim, muito forte, disse, olha, o mal do cineasta brasileiro, o mal de querer fazer cinema no Brasil é o ressentimento. A dor da parada está em todo mundo. O ressentimento só se cria se você deixar. Então, assim, foge do ressentimento. E nesse momento, eu sinto que ele, assim, com a crise da Casa de Imagens, que foi uma longa história, ela veio por conta do projeto deles, mas também por conta do que aconteceu no país, por causa, né, enfim, fim do Embrafilme, fim das estruturas todas, e de repente eles tinham feito uma tremenda empreitada. Então essa coisa dele ir para a música, ele já falou, foi um momento difícil para ele, né? Largar o cinema, que era, enfim, a maior paixão da vida dele, né? A coisa que passou a vida inteira, né, completamente apaixonado por tudo que se produzia de cinema, e a cada filme botando toda essa paixão. Então, nesse momento dá para perceber que assim, ele está lá embaixo e o Brasil está lá embaixo, né? E o país estava numa crise, estava numa descrença, estava numa desesperança, que era tipo agora, né? Que é essa merda, né? Que a gente vê que parece que não vai para frente. E aí, de repente, né, quer dizer, o cara sai com esse filme. Incrível, né? Emocionante mesmo, né? De ver, pô, de repente sai com um filme que é uma energia que não precisa ser um filme redondo, com uma historinha contada toda trabalhada em 3 atos, em que uma coisa vai puxar a outra. Não, de repente um filme é um jorro mesmo, né? Uma energia que ele põe lá, que ele faz com 423 mil cruzeiros novos, deviam ser lá seus $200 mil. Um filme feito, enfim, com 300 apoios de pessoas que, né, lojas que emprestaram figurino, aquela coisa de o mais simples possível, e esse filme sobre amizade e sobre, de alguma forma, esse desejo de produzir arte no Brasil. Quer dizer, o personagem é um poeta, e é um poeta tuberculoso, que está lá querendo, de alguma forma, viver e dessa vida ser uma forma artística. Então, acho que esse é um filme que, na época, eu me lembro de ter visto um filme muito jovem, né? E foi um filme que, assim, eu tenho um amigo, colega de faculdade, que me falou, o Pedrinho Moreira, ele falou, eu entrei na faculdade de cinema por causa desse filme. Que eu fui ver esse filme e falei, caraca, é possível fazer filme assim no Brasil? Vou fazer cinema. Né? Eu juro, eu garanto para vocês, isso aí é uma coisa, quer dizer, então, de alguma forma é um negócio que mexe com as pessoas. Eu acho que essa energia está lá no Alma Corsária, né? E é uma energia que a gente está precisando, né? É uma energia que agora, assim, no momento que a gente está,
Assim, ver um filme desse, né? Pô, esse filme precisa de uma restauração digital. A gente precisa ver esse filme com a qualidade de imagem, de som. Eu adoro a música. A família me permitiu ver um pouco dos arquivos dele para minha pesquisa, e eu achei uma parte com 2 músicas de todos os filmes. E eu tenho que admitir que tem 2 filmes que eu adoro ouvir a trilha sonora. É esse e o Império do Desejo. Eu adoro essa música. Eu acho que ela tem um elemento cativante ali que é engraçado, porque ao mesmo tempo é quando assume que é fake, né? Tá lá uma bandinha tocando rock, tem uma bateria, uma guitarra, e você só ouve o teclado tocando. E tudo bem. Tem um lado meio de assumir um teatro, assumir um não naturalismo, que é uma força do filme, né? Que é uma coisa muito interessante dele. Que, enfim, de alguma forma ia contra tudo que se esperava. E eu acho que nesse sentido, por ir contra tudo que se espera, de alguma forma ele traz essa força. Eu adoro os Sonhos de Vida, que ele regrava depois. Eu acho que é no final, no Falsa Loura, ele bota uma música, uma letra gospel para essa música romântica que toca que o garoto dança sozinho na praça. Botou uma letra e aí no final canta a banda no Falsa Loura. Eu tenho essa impressão que de alguma forma, então esse filme, ele tinha esse desejo de alguma forma de enfim, de ser um movimento de vida mesmo, né? Um movimento de uma energia que se apresentou e que o filme transparece. Que é depois de um momento de muito baixa, de muito difícil de se levantar, e ele se levanta definitivamente. Porque o Alma Corsária, primeiro assim, ele, né, quer dizer, foi um momento muito curioso, porque justamente A Casa de Mais acontece quando o Carlão tem maior prestígio internacional. Né? Ele passa o início da carreira todo sem ter o prestígio que ele vai começar a ganhar nos anos 80. E com a descoberta de Roterdã, ele, quando está fazendo A Casa de Mais, ele é o cara com o maior prestígio internacional, e ele grupo. É um cara que todos os filmes dele estão lançando lá fora. E o Alma Corsária, quando é lançado, passa em Péssaro, ganha prêmio, e de alguma forma ele se cristaliza numa posição que é muito importante, que é de um cineasta que tem esse prestígio e pouco a pouco vai ganhando um lugar de mestre no cinema brasileiro. Toda a minha geração, as gerações seguintes, ele ocupou um lugar, um inspirador muito forte, né? E que eu acho que, nesse sentido, o Alma é um filme muito importante. E o movimento que ele e a Sara vão fazer no 19, que ela, de alguma forma, continua, que é de tentar produzir filmes independentes, de jovens realizadores, inventivos, filmes que não são do rame-rame, né? Foi um projeto que ele teve a vida inteira. E que está aí. Né? Como esse filme está aí. Como, enfim, essas pessoas mexidas por ele estão aí. Boa noite, todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui, assim, emocionado mesmo por estar aqui, por ser o Carlão e por ter essa mesa aqui. Não é uma mesa, mas enfim, esse time aqui, esse monte de cadeira. E queria só pedir desculpas que eu cheguei atrasado. Eu sempre odeio essa pessoa que abre a porta da sala de cinema no meio da projeção, mas, como eles falaram, eu estou vindo de Vitória, dou aula hoje na Federal do Espírito Santo e peguei um voo e vim do aeroporto direto para cá. Queria só pedir licença também para quase mudar do assunto, mas acho que eu não estou mudando do assunto, para falar um pouco da tal do banco de cadeiras, assim, da mesa, porque quando eu lembro do Carlão, eu lembro do Carlão como uma espécie de mestre. Assim, eu convivi muito com o Carlão na Sessão Comodoro, que ele fazia no Cine Sesc, né, às quartas-feiras, com uma periodicidade meio maluca, né, às vezes ele fazia bastante todo mês, daí ele dava uma sumida, né, mas que era um momento sempre de muita troca, e foi um momento muito formador, né, para mim, para várias pessoas da minha geração, que depois viraram críticos, enfim, foram estudar cinema, ou não, né, ou, enfim, foram fazer outras coisas. Sim, foi por aí. Mas eu fiquei pensando um pouco o que falar do Carlão, né, desse tempo de convivência, de Sessão Comodoro. Daí me dei conta que ele está numa mesa com o Inácio e com o Rubens. E nada contra o Daniel, mas o Daniel é mais da minha geração. É outro tipo de relação, mas o Inácio e o Rubens também me formaram, de alguma maneira, né, porque eu começo muito a me interessar por cinema além do Inácio. Também fui aluno do Inácio no curso de História do Cinema, que ele já dá também há bastante tempo, né? E fui, né, orientando do Rubens no mestrado e no doutorado. E acho que, para mim, essa tríade de pessoas foram assim, importantíssimas. Assim, eu tenho memórias muito fortes. Assim, talvez, antes de falar das do Carlão, eu queria falar uma do Inácio e uma do Rubens. Porque a gente... Né,
Não, para a gente pensar numa homenagem também para as pessoas que estão aqui, né? E pessoas que conheceram o Carlão. Eu sempre lembro do Inácio nas aulas enfim, lembro dos textos dele, mas lembro uma vez numa aula do curso dele de História do Cinema que ele passou Palavras ao Vento do Douglas Sirk. E sempre que eu penso no Douglas Sirk, eu penso no Inácio. Assim, me dá um pouco uma imagem de, o Inácio me ensinou a ver direito o Douglas Sirk. E eu já adorava o filme, eu vi o filme. E, na verdade, assim, o Inácio termina o filme com um sorriso, né, do tipo, agora a gente vai falar do Douglas Sirk, que é a sala num gelo, assim, todo mundo, que porcaria. Tipo, parece uma novela, né? Parece... E o Inácio fez uma cara um pouco constrangida, assim, falou, vocês acharam, assim? E eu, naquele momento, senti uma certa empatia, falando, meu Deus, né, será que eles não entenderam muito bem o Douglas Sirk? E eu tenho isso assim com o Carlão, com vários cineastas, assim, tenho com outros cineastas, com o Inácio também, né, de lembrar de conversas, né? Mas o Carlão, assim, tem um time, né? Eu lembro do Carlão falando do Valério Zurlini. E daí, por que o Valério Zurlini, né? E toda vez, daí você vai lá ver o Valério Zurlini, né? Daí você vê, revê, daí você fala, realmente, o Carlão tem razão. Daí você volta e fala, Carlão, viu os filmes do Zurlini? Daí ele sempre, né, com aquele mesmo entusiasmo, não é uma maravilha, não sei o quê. E o Samuel Fuller, e o Fritz Lang. Cada dia que você ia lá, você nunca tinha ouvido falar. Eu estou falando só os que a gente conhece, né? E as coisas que às vezes eu achava que só ele gostava, o Jazz Franco, né? Eu falava, como é que ele gosta tanto do Jazz Franco? Eu achava que esse cara não deve existir, ele deve fazer uma pegadinha comigo, eu nunca ouvi falar desse cineasta. Existia. E eu fiquei pensando no quanto que a gente precisava recuperar essa formação dele com a Sessão Commodore, porque vários desses cineastas que você achava que não existiam, ele falava, existe sim, vou passar lá. E ele tinha, e é importante também... E é importante lembrar, acho que do time também que ajudava ele. Tinha o Vebs, né, que era uma espécie de braço direito incentivador. E o Leopoldo, que era o tradutor, né, Leopoldo Taufenbach, que traduzia, fazia as legendas. E eu não sei quantos idiomas o Leopoldo fala, mas na minha cabeça ele é um poliglota, assim, porque o cara não passava filme húngaro, e africano, e do Oriente Médio, daí... E daí era tudo traduzido pelo Leopoldo. Daí eu falava, ótimo, né? E acho que a Simone Unes, né, do CineSesc também, que abriu essa possibilidade para ele, né? Estava sempre lá. Claro que eu estou esquecendo aqui de uma série de pessoas, e já peço desculpas por isso, mas era um momento de formação assim, muito intenso. Assim, eu acho que o Lang vira um dos meus cineastas favoritos muito por conta do Carlão, porque eu vou assistir sistematicamente os filmes do Lang, né? Eu já achava todos uma maravilha, mas uma hora vira uma chave que dá vontade de ser uma espécie de Carlão, né? De chamar as pessoas e falar, gente, isso aqui é uma maravilha, venham ver. E uma coisa que eu me lembro muito do Carlão é essa paixão pelo cinema, né? E de como ele entusiasmava todo mundo que estava perto dele com essa paixão e como ele contagiava as pessoas, né? Você sentia curiosidade de ver os filmes, depois você sentia vontade de falar dos filmes, você queria reencontrá-lo para dizer que viu o filme. E eu acho que o que define muito o cinema do Carlão e a pessoa do Carlão, claro que eu vou estar reduzindo a coisa, mas é essa palavra encontro, né? Acho que o cinema dele, e o Alma nesse sentido é o filme do encontro, né? Porque você falou, para encontrar alguém, né? Então encontra diversas referências, né? Então tudo pode se encontrar, né? O Fausto pode se encontrar com música brega, enfim. O Fuller pode se encontrar com o Oscar, né? Não tinha muito limite para esses encontros, né, nos filmes do Carlão. E ele gostava de encontrar as pessoas e falar de cinema. E esses encontros, para mim, da Sessão Commodore são muito, assim, essas memórias são muito vivas, né? Eu lembro de uma vez que eu estava furando a Sessão Commodore. Era de quarta-feira, que é o dia do futebol. Justo naquele dia tinha um jogo que eu queria ver. Daí eu fiquei assim, tchau, Cris. Eu fiquei meio assim, vou ver o filme, vou ver o jogo, vou ver o filme, vou ver o jogo, fui ver o jogo. Daí, para o meu azar, estou passando em frente ao CineSesc com a camisa do Corinthians, e quem está do lado de fora fumando, eu falei, devia estar na sala vendo o filme, não está do lado de fora fumando, o Carlão dele me olha e fala assim, não está vendo o filme? Daí eu falei, não, agora ele vai brigar comigo, né? Mas daí eu falei, não, eu fui ver o futebol, dele começa, o filme é maravilhoso, e começou a me dar uma palestra sobre o filme, assim, por que eu devia estar vendo o filme, é uma maravilha, não sei o quê, e uma hora, acho que ele se distraiu, e alguém chamou, tal, eu fui embora, e ele até esqueceu que eu não estava vendo o filme. Tanto faz, você está vendo o filme, você está comigo falando do filme, né? Tudo, de alguma maneira, era um encontro.
Então, eu aprendi muito com o Inácio, né, eu lembro sempre, tem um texto do Inácio que é um dos meus favoritos, assim, quando o Inácio escreveu aquela coisa dos filmes na TV, que era aqueles 2 parágrafos, eu achava aquilo o máximo. Assim, eu falava, como é que ele pode reduzir tudo em 2 parágrafos? Crítica Haikai. Daí o meu favorito, eu lembro que uma época eu guardei, assim, depois eu perdi. Outro dia eu procurei no arquivo da Folha online, eu não achei de jeito nenhum, assim, precisava assim, mandar alguém no jornal para ver se eles têm ainda isso. Que era do Twister, aquele filme do Jean Debon, sabe, aquele blockbuster dos anos 90. E daí, né, que é um blockbuster meio bobo, assim, daí o Inácio começava o texto assim, fulana de tal, que era uma acadêmica, que eu esqueci o nome, e daí abria parênteses e dava o serviço, né, dizia o nome do livro, a editora e o preço. Né, publicou uma obra sobre Machado de Assis, dizendo que a grande questão dele é a gagueira, né, que o estilo dele vem do fato dele ser gago. Tudo bem, né? 2 parágrafos o cara tem, começa assim. Depois ele falava, Twister, de Jean Debon, é um blockbuster, né? Os caras perseguem lá uns tornados, é até divertido, bem realizado, né? Qual que é o problema? O que lhe falta? A gagueira. Era isso. Você escreveu isso. Era isso, 2 parágrafos, eu falava, é isso, se definiu um filme. E ainda falava de crítica literária, dava o serviço do livro, definia o filme, né, descrevia e finalizava a crítica. Eu falava, é impressionante, assim. A gente não consegue em 2 páginas, em 2 páginas ele mata a pau. E claro que eu tenho muitas histórias do Rubens, porque a gente, né, teve uma relação de orientando e orientador por 10 anos, né, mestrado e doutorado. Mas assim, as minhas lembranças favoritas do Rubens são de saída de sala de cinema, assim. Eu sempre ficava esperando, assim, o que ele vai dizer na saída desse filme. Não, eram sempre as melhores coisas. Eu lembro que uma vez a gente foi ver um filme sobre uma escritora francesa, filme francês, não lembro, enfim, me lembro muito pouco do filme. E era uma personagem depressiva, confusa. E eu achei o filme, né, depressivo e confuso também, e eu saí do filme falando assim, Rubens, sei lá, é um filme esquisito, né, meio mal ajambrado, meio sem pé na cabeça. Ele fala assim, mas é exatamente o que é a personagem, né, tipo, eu adorei ele dizendo. E eu me dei conta, assim, de uma coisa que ele sempre dizia em aulas, né, mas que ele sempre... Aí ele colocava de uma maneira muito sutil, que é o estilo do filme está se adequando ao seu tema, né, aos seus personagens, né, como se o estilo do filme fosse uma coisa porosa mesmo, que vai... Né, você não tem uma dissociação, né? Eu quero falar de uma coisa de tal ou de tal jeito. O seu tema vai te contaminando, né? Eu acho que isso que é importante no cinema do Carlão, daí para chegar no cinema dele. É um cinema totalmente contaminado por tudo que estava ao redor dele, né? O Carlão era uma esponja, né? Porque daí ele sabia tudo de música, daí você ficava meio abismado, né? Como é que ele ouve todos esses discos, né? Porque numa época no blog dele ele colocava lá quantos discos era para ouvir até antes de morrer. E ele colocava assim um disco por semana, e era gênero de lá, gênero de cá. E o pior é que ele conhecia tudo isso, e conhecia todos os filmes que ele conhecia, e tinha todas as leituras que ele tinha. Né, parecia a pessoa mais porosa ao mundo que eu conhecia, né? Tudo um pouco interessava a ele, né? Eu não sei o quanto para vocês é válido, faz sentido essas minhas memórias, mas assim, eu tenho uma lembrança muito assim, forte, carinhosa e acho que, com todo o respeito, assim, eu me sinto um pouco herdeiro dessa paixão pelo cinema, né? Claro, herdeiro no sentido de que ele me contaminou com com esse bichinho, assim. Daí eu dou aula hoje, né? E outro dia, justamente, estava dando uma aula sobre o Fritz Lang, sobre o M, e eu passei a primeira sequência do M, né? Que é espetacular. E eu lembrava do Carlão falando do M, né? Eu tentava, claro que não era uma coisa medida, né? Vou falar como Carlão, mas eu percebia que eu tinha um entusiasmo que me lembrava, com muitos, né, em doses muito menores, o entusiasmo do Carlão. E no final dessa aula do M, alguns alunos vieram falar para mim. Isso foi muito importante. Um aluno me disse, olha, eu sabia, sempre soube que tinham filmes bons, filmes ruins, mas eu nunca tive tanta certeza que estava diante de uma obra-prima. E você me mostrou que esse filme é uma obra-prima. E daí nessa hora eu lembrei do Carlão. Eu falei, é isso, assim, o Carlão me fazia olhar, às vezes, para um filme que aparentemente era bobo e perceber, olha, aqui tem um momento de genialidade, aqui,
né? Então eu tenho essas memórias ótimas do cara. Eu lembro de uma vez que eu dei uma carona para ele até a Avenida Angélica, né, para ele descer. Na hora que ele abriu a porta, eu falei alguma coisa do Jerry Lewis, ele ficou 20 minutos de porta aberta no meio da Angélica, falou: claro, aquele filme do Jerry Lewis. Qual era o nome daquele lá do Tashlin, não sei o quê. E eu não sabia, mas se eu dava corda e lembrava para ele o nome do filme, você falava: Carlão, a gente continua outra hora, né? Porque, né, tipo, 1 da manhã, né, frente da tua casa, porta aberta, né, vai dormir, cara. Mas era isso, assim, era uma energia muito incansável, né? E um carinho muito grande pelas pessoas que o procuravam sempre. Enfim, eu estou muito contente de estar aqui. A Lorena fez o contato comigo, foi muito carinhosa e enfim, gosto muito dessas pessoas todas. Mal falei do Daniel aqui, mas assim, Daniel também está do time dos meus queridos, só para você não ficar chateado comigo. E é isso, gente. Assim, acho muito importante a gente estar aqui, a gente está lembrando sempre do Carlão, e porque essa energia incansável dele é a energia que acho que as pessoas têm que ter para fazer cinema nesse país, né? Porque, como o Daniel lembrou, a gente está de novo, né, nessa ameaça de cinema para quê, né, no Brasil? Cinema, Brasil, né? Será que combina? E a gente acaba sobrevivendo a partir, né, desse desejo particular, pessoal, né? Isso acho que é o que motiva as pessoas para se organizarem coletivamente em resistências maiores. Então, é muito importante todos vocês estarem aqui. Obrigado.